Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Agora em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 2 minutos e os termômetros marcam 22 graus. Eu sou Gil Latoreira, falando direto dos estúdios da nossa central de jornalismo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no Grande ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no litoral norte, no litoral sul, o interior do estado de São Paulo, também com uma passada por Santa Catarina, pela Bahia, além da capital federal, com os assuntos nacionais e também vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, e em breve no FM 82.3, também pelas nossas multiplataformas e com imagens aqui pelo nosso canal do YouTube. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, verão brasileiro e dia de São Sebastião. Comigo aqui nos estúdios da Guardiã, Kathleen Costa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gil, para você, para o Felipe e para todos que assistem, ouvem o Download da Notícia, segunda edição. Conosco também Felipe Baldez, na mesa de som e no auxílio à produção. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gil, boa tarde, Kathleen, boa tarde a todos que estão na escuta do Download da Notícia, segunda edição. Muito bem, vamos agora então aos destaques de hoje. Vamos lá, Gil, vacina contra a dengue 100% nacional e de dose única chega no SUS. Prefeitura promove mutirão de emprego com mais de 2.500 vagas. Em São Bernardo do Campo, passaporte da inclusão garante entrada gratuita de PCDs e pessoas com TEA nos parques da cidade. Nova Organização Social da Saúde abre processo seletivo em Caraguatatuba. Governo da Bahia implementa robô virtual no SUS para reduzir faltas em consultas. Prefeitura de Jacareí alerta sobre a baixa adesão da vacina contra a dengue. E ainda neste editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias nacionais e também com os destaques internacionais desta terça-feira, com análises e comentários. E hoje com a participação especial do deputado federal Fausto Pinato, que vai esclarecer sobre as últimas notícias que estão sendo divulgadas sobre a vistoria veicular obrigatória. O jornalista Brian Defende fala direto de Portugal com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. E em nossa sala de entrevistas de hoje, vamos receber o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o CAE, fazendo um balanço de sua administração. E por fim, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, Marcelo Ferreira, direto do ABC, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Gil. Essas e outras notícias você confere agora, vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, já está no ar. Download da Notícia. 17 horas e 6 minutos. Hora de chamar direto da Itália a jornalista Gabi Tricânico, que traz as informações, políticas, análises e também uma entrevista super especial. Seja bem-vinda, Gabi. Vocês que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, em aguardiandanoticia.com.br, AM 560, FM 82.3. Pois é, olha só, nos últimos dias, uma onda de desinformação tomou conta das redes sociais e gerou aí uma revolta entre motoristas de todo o país
país. O alvo foi o projeto de lei 3507, que passou a ser associado de maneira equivocada à criação de uma vistoria obrigatória para veículos com mais de 5 anos. O autor do projeto é o deputado federal Fausto Pinato, do Partido Progressista, que vem agora aqui conosco, numa entrevista exclusiva, esclarecer os detalhes desse PL, que trouxe aí muita polêmica, principalmente nas redes sociais. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Guardiã da Notícia. Eu que agradeço a todos aí da família Guardiã, você, Gabi, ao Gil, e estamos à disposição para qualquer tipo de agradecimento. Deputado, vamos começar do início, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa... a resolução do COTRAN, 716/2017, está suspensa, mas não está revogada. Isso significa que o COTRAN pode reativá-la a qualquer momento e exigir uma vistoria veicular a cada 2 anos, sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Isso é verdade? Isso é verdade, Gabi. É verdade, e muitas pessoas, né, nessa discussão que nós tivemos a questão das autoescolas, chegou a cogitar, né, que o COTRAN poderia soltar uma nova resolução ou efetivar essa resolução, que na verdade fala da vistoria obrigatória, que era 2 anos para a frota geral, né, variável de entre 6 meses a 2 anos para classificação de uso, né, isenção de 2 anos para os veículos novos, isenção de 3 anos para veículos novos alugados sem acidentes graves. Exigência semestral para transporte escolar, sendo acima de 57 toneladas, exigência anual para transporte internacional. Agora, a sua proposta original não previa um prazo fixo de 5 anos, nem de verificação de emissão de poluentes e ruído. Essas duas ações que foram feitas pelo relator desvirtuaram totalmente o objetivo inicial do projeto, que era focar exclusivamente em identificação veicular e combate de fraudes. Queria que o senhor esclarecesse isso para a gente também, por favor. Gabi, na verdade, eu fiz um projeto meio genérico, porque nos corredores, o pessoal do segmento, algum de carro antigo, caminhoneiro, isso, aquilo, quando veio a questão que poderia voltar a questão da resolução do COTRAN, né, eu acho que é uma discussão mais profunda. Lógico que a gente tem que ver várias, ninguém fez aqui para arrecadar isso ou aquilo, né? Eu, na verdade, tentei jogar um projeto de lei até para a gente poder entrar na discussão na resolução do COTRAN. Né? Porque o COTRAN vai lá, né? Esse dia para trás poderia moto elétrica, agora não pode. Não é isso ou não? A questão, por exemplo, a gente também vai dar valor em algumas coisas, por exemplo, quando um carro é furtado, roubo ou apropriação indébita, né? Ou chassi adulterado, quer dizer, se o cara pegar um carro desse e falar que vai usar pro resto da vida, e policial rodoviário às vezes para, não vai ficar olhando o chassi de carro, quer dizer, como é que vai ter recuperação de furto? Então é uma discussão muito mais profunda. Quanto mais vejo as pancadas que estão me dando, mais profundo eu fico, né? A gente fala dos carros antigos, eu sou fã de carro antigo, né? Muitos reclamam que às vezes vai fazer um trajeto curto, polícia rodoviária, polícia prende, fala que o pneu é careca, fala original, não posso tirar, quer dizer, tem que ter uma guia de trânsito. Nós precisamos levar esse assunto para debater. Ninguém aqui está querendo prejudicar, nós temos que levar o assunto ao debate. Agora, o que não pode, né, é agora também muita gente rica que vai lá, gasta 2, 3 milhões em carro, mais velho, para ficar turbinado, né, coisas que até o engenheiro às vezes fica preocupado se isso pode ou não pode criar acidente. Nós temos que pensar nas vidas também, nós temos que achar o equilíbrio, né? Eu até disse, se achar que está atrapalhando, eu retiro o projeto. Agora, se voltar a resolução, não reclama. Né? Aliás, quero agradecer que o deputado Kim, né, que falou, Pinato, eu concordo em algumas coisas, eu não concordo, mas realmente não foi você que fez a emenda. Também não quero aqui criticar o deputado que fez a emenda, porque a resolução falava 2 anos, ele colocou 5 anos, talvez estava na boa fé, achando que estava ajudando, né? Não achou que ia dar essa repercussão. Né? Mas a gente percebe que tem algum interesse obscuro nisso. Cada vez eu vejo a porrada, eu estou olhando que tem algum interesse nisso. Isso envolve questão de desmanche, né? Envolve também outras questões de furto, de roubo, né? De racha de carro. Né? Nós precisamos fazer uma discussão a nível nacional, né? Sempre preservando aquele mais pobre, mais simples, que não tem condições, né? de poder ser até subsidiado essa vistoria, se for o caso, se vai ser 5, 10, 20 anos. Nós temos que entrar no debate. O que não pode é deixar solto, né, sem legislar. Eu penso assim. Antes da gente chamar o vídeo do deputado Kim, olha, já que o senhor falou de carro antigo, né, a gente tem visto aí os grupos de carros antigos, os jipeiros, policiais, caminhões de Fórmula Truck, reclamando da vistoria periódica, e eu gostaria de saber se essas categorias também foram contempladas no PL. Ninguém falou nada disso, até porque deveriam ter chamado para fazer audiência pública e discutir, cada um na sua categoria. Agora eu te pergunto, hoje,
um caminhão da Fórmula Truck, ele pode rodar sem ter licenciamento do Estado? Não sei. Cada hora tem uma resolução, cada hora tem um entendimento. Nós precisamos pensar nisso. É o que eu estou querendo chamar todo mundo a um debate nacional e mostrou que é importante esse debate. Quem sou eu? Se eu estiver errado, eu recuo. Eu tenho humildade. Agora, não podemos fugir e falar que eu fiz uma fiz. Né? Na verdade, nós temos que fazer uma discussão nacional nesse sentido. Vamos chamar o vídeo do Kim Kataguiri. Ele publicou algumas horas atrás nas redes sociais. Vamos rodar o vídeo dele para a gente comentar. Pessoal, uma boa notícia, uma notícia urgente sobre o PL 3507, que trata sobre a vistoria veicular. Eu conversei com o deputado Fausto Pinato, que é autor do projeto, e ele me relatou o seguinte, que o projeto original, e eu verifiquei, é verdade o que ele está falando, não previa essa vistoria obrigatória para carros com mais de 5 anos. Que isso foi colocado pelo relator do projeto. O relator do projeto é aquele que dá a redação final. O autor dá a ideia, quem escreve o projeto final é o relator, um outro deputado. E o que eu conversei com o deputado Fausto Pinato? Ele disse, como eu coloquei no meu projeto original, não tenho o menor interesse de que haja essa vistoria para carro com mais de 5 anos, não quero prejudicar quem tem carro antigo, isso foi colocado pelo relator. Eu combino com você, Kim, me disse o deputado Fausto Pinato, de você ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu devo ser nomeado relator em acordo com o deputado Fausto Pinato. E eu já adianto para vocês que o meu relatório vai proibir vistorias obrigatórias em carros com mais de 5 anos e agora eu preciso da sua força para a gente aprovar o meu relatório, para a gente pressionar pela aprovação desse relatório, mantendo o nosso abaixo-assinado contra a vistoria obrigatória a partir de 5 anos do carro. Então nós já temos mais de 50 mil assinaturas, vamos mostrar ainda mais a nossa força, bater essa meta de ter pelo menos 100 mil para eu já chegar para os deputados com o meu relatório pronto e mostrando o apoio popular para a gente aprovar e matar esse assunto de vez. Tá, então o deputado federal Kim Kataguiri, a gente tentou contato, ele está indo para o Japão, diz que concede uma entrevista assim que puder, infelizmente estava em voo. Deputado, olha, na sua avaliação, houve disseminação de fake news, de informações falsas aí tentando prejudicar esse projeto, falando sobre essa vistoria obrigatória. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que teve uma desinformação, né? Porque, na verdade, primeiro há uma reclamação de uma parte do segmento, né, que não tem uma legislação específica, que muitas vezes são perseguidos, fica a critério discricionário da autoridade, enfim, isso e aquilo, né? Por outro lado, a gente vê o pessoal faz um lamento do mais pobre, na verdade, tem cara aí que tem carro mais velho e gasta 2, 3 milhões de equipamento, né? Turbinando, colocando um monte de coisa, aí tá aí tudo bem, é legal, né? Mas esse carro pode rodar em via pública ou só em via privada, competição, isso e aquilo, né? É um debate a ser debatido. Eu também não sou especialista na matéria, né? Mas eu entendo o seguinte, como tem uma coisa que dá muita polêmica, nada mais justo de sentar todo mundo na mesa, né? Eu acho que tem que sentar todo mundo na mesa, sentar o pessoal do Conatran, sentar os parlamentares, sentar o pessoal de Fórmula Truck, Jeep, carro antigo, que eu sou apaixonado, lá na minha cidade eu patrocino todo ano, isso aí eu adoro, entendeu? E achar um meio termo, né? O que nós precisamos fazer é o seguinte, é ter equilíbrio, né? Que ninguém está fazendo, e segurança. E, ao mesmo tempo, também que não haja, de certa forma, usurpação ou excesso de arrecadação para atingir o mais pobre ou para, de certa forma, aumentar ainda mais a questão de imposto. Nós precisamos achar o meio termo, né? Nós temos que pensar em segurança jurídica, porque é muito bonito falar isso agora. Agora, quero ver o dia que você tiver um showzinho teu roubado, né, e o cara remarcar, como é que vai achar isso de volta? Então, todo lugar tem as suas vertentes e as suas verdades. Então, chegou a hora de sentar todo mundo numa mesa e debater. E se achar que deve ficar por conta do Conatran, que muda a cada 2 anos, 3 anos, uma hora pode moto elétrica, não pode, uma hora pode isso, pode aquilo, né? E se achar que também não tem que fazer vistoria de nada, virar essa bagunça, vamos deixar do jeito que está, né? Vamos deixar a decisão, né, para os representantes, né, para a população. Agora, eu vejo o seguinte, não é por causa de pressão que a gente tem que deixar de ter o debate. Até porque o que eu disse pro Kim tá valendo, o Kim foi muito correto, né? Falou, Fausto, eu sou contra, mas nós temos que rever essa questão, até porque nós somos pagos para legislar, mas hoje eu não estou fazendo nosso papel. Quem está fazendo isso é o Conatran, né? E teve uma questão da Controlar, quando teve aqui, tinha um monopólio também, né? Discutir algumas questões que nós podemos sim deixar o Conatran fazer alguma coisa, mas de maneira mais limitada, né? Agora, uma espinha dorsal vai dar segurança jurídica para todo mundo, né? E achar um equilíbrio. E se achar que não der, vamos lá, desistimos do projeto, deixamos do jeito que está, agora depois não reclama,
né? Que é melhor ter uma lei, discutir, mesmo discordando, todo mundo cede um pouco ali, tá achando, fazendo uma lei que vigora em todo o território nacional, e deixar aí cada 2 anos, 3 anos, soltar uma resolução e a gente ficar nessa insegurança hoje em dia. Troca governo, muda aquilo, vê aquilo, né? E aqui também dizer assim, o pessoal aí que é mais abastado, que tem dinheiro aí, que está pagando os YouTube, isso é mais correto a verdade, né? O Brasil precisa de uma pacificação, de uma correlação. O deputado Kim é um deputado independente, eu também. Estamos abertos à discussão, ninguém está fazendo nada, aqui ninguém tem rabo preso, entendeu? Sem dar 2 passos para frente, sem enfrentar pressão, para você recuar também. Se achar que eu vou fugir do debate, não vou fugir, até porque eu já mudei de opinião quando eu estou convencido, mas eu estou convencido que esse debate é importante, Gabi, porque como deu esse enxame de abelha, né? Eu acho que é um debate importante, até para a gente ver realmente quem está certo, quem está errado, e, de certa forma, achar um equilíbrio que possa ajudar, ao final, o mais pobre, o povo brasileiro, aquele que foi furtado, aquele que realmente preserva, né, aquele que realmente não é irresponsável, mas, ao mesmo tempo, pensar na população que pode ser atropelada, que pode ser, muitas vezes, matar uma família, porque nem o careca, por causa de uma falta de manutenção veicular. É só achar equilíbrio. Para encerrar da minha parte, eu gostaria de saber se o senhor vai protocolar formalmente a retirada, né, o pedido de retirada do PL 3507/2025, ou se ainda existe a possibilidade de apresentar um novo substitutivo com as correções necessárias. Olha, o Kim ia apresentar um novo projeto, né? Mas eu falei com o Kim está na CCJ, eu também, né, do que tentar pegar essa relatoria, porque assim, deixa eu explicar, uma coisa é o projeto substitutivo, né? O pessoal muito maldoso mudou o projeto, tem que perguntar também qual foi a intenção do deputado, que às vezes o deputado de 2 quis passar para 5, achando que está ajudando, né? Enfim, não sabia que dá toda essa polêmica, mas conheço ele também, como conheço o Kim, aqui todo mundo está para conciliar, ninguém que está para atrapalhar, né? E, na verdade, é o seguinte, o Kim agora, voltando das férias, vamos dizer, voltando aí à questão do recesso, nós vamos tentar pegar a relatoria do Kim. Eu vou propor, e também vou pedir para todos propor, uma audiência pública para ouvir cada segmento, né? Fórmula Truck, jipeiro, carro antigo, né? Ouvir as autoridades, né? Nesse sentido, né? Para nos achar no final uma solução pacífica, atender a todos. Agora, se a gente perceber que realmente isso vai onerar muito, ou de certa forma vai atrapalhar muito, não tem problema nenhum eu retirar o projeto, mas eu estou achando que agora, mais do que nunca, o pessoal vai querer o debate, né? Porque essa pressão, esse desespero, não, isso e aquilo, sendo que não está escrito no projeto, coloca em xeque, quem sabe a gente pode recuperar carro roubado também. Então, vamos aguardar agora, não tem problema nenhum. Se achar que vai atrapalhar, eu retiro, né? Vamos deixar o povo escolher, mas vamos deixar os deputados voltar, porque a internet todo mundo fala o que quer. Pois é, nós tivemos um probleminha técnico, mas a produção já está tentando restabelecer o contato. Mas, Gabi, diante de tudo isso, a gente sabe que a gente tem uma posição. Eu até queria que o deputado tivesse presente para falar, para colocar isso que eu vou dizer, mas há 30 anos foi implantada a lei do cinto de segurança no Brasil e foi tão contestado quanto está sendo agora essa questão da vistoria. Em 90, o Paulo Maluf tentou implantar em São Paulo, não conseguiu. 7 anos depois é que virou uma lei nacional obrigando o uso do cinto de segurança, o que reduziu em 40% a 60% o risco de fatalidade para os condutores. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que precisa ser discutido, sim, que num primeiro momento tem uma rejeição. Vale lembrar que a rejeição aqui em São Paulo fica por conta do que a Controlar fez aqui, porque na época depois houve escândalos sobre corrupção lá dentro, cobranças de taxas por fora, então isso deixou para o motorista, sim, aquele pé atrás. Então eles estão confundindo esse projeto com uma nova implantação de uma goela abaixo de taxas e mais taxas e dificuldades para se ter um veículo. O deputado está certo no que ele está dizendo e tem um objetivo. Agora, as redes sociais é que acabaram atrapalhando. O deputado voltou agora, não sei se o senhor pegou, deputado, o que eu falei. Não peguei, rapaz. Você acabou dando um pico de internet aqui onde eu estou, voltou. Se você puder repetir, eu agradeço.
Eu vou recapitular rapidamente. Estava falando com a Gabi que essa posição que o senhor está tendo agora, ela está sendo questionada porque ela mexe muito mesmo com a opinião pública. Aqui em São Paulo, a Controlar deixou aí algumas sequelas e o motorista ter medo de ouvir falar em vistoria, por isso que causou tudo isso. E vale lembrar que há 30 anos, quando o Paulo Maluf tentou implantar o cinto de segurança em São Paulo, ele foi extremamente criticado. 7 anos depois virou uma lei federal com a obrigatoriedade do cinto de segurança, que hoje Parar de fumar, mostra, né? Parar de fumar também, Parar né? de fumar também, outra lei também que apareceu aqui. E essas leis, num primeiro momento, elas causam um impacto muito grande, mas depois o tempo mostra que elas eram extremamente necessárias. No caso do cinto, a redução de 40% a 60% de mortes em acidentes. No caso do cigarro, hoje a gente tem campanhas aí fantásticas sobre a proibição do fumo e o que ele ocasiona. E no seu caso, tem um objetivo, é que as redes sociais acabaram distorcendo um pouco o seu projeto. Mas eu tenho certeza que com uma boa discussão, vocês vão chegar num acordo sim, e vai ser decidido o que for melhor. Tem que deixar os deputados legislar. Exato, até porque, né, a gente fala assim, né, o cara que tem um carro mais novo, tudo bem, mas o cara que tem um carro mais velho, ele pode ser subsidiado. No final, não é o que importa, não é a arrecadação, é a segurança, tanto desse motorista, como do terceiro também. No final, o que está falando é de valor, não é, não? Eu acho que o Estado, na minha questão, poderia, inclusive, subsidiar isso, né? Agora, com certeza, o pobre vai querer, porque ele vai querer segurança também, né? E a pessoa normal também, porque todo mundo preza por segurança, ou não. E outra coisa, quando você tem o teu carro roubado, né? O guarda pega o documento na chuva, ele não vai olhar o chassi do carro, né? Então tem todo mundo tem meias verdades, também tem a questão da arrecadação, o impacto da Controlar, mais do que nunca todo mundo tem que sentar na mesa agora, achar um caminho, né? Agora não é ficar xingando, chamando de vagabundo, isso, aquilo. Eu sei da minha história, conheço a história do relato, conheço a história do Kim, que é um deputado independente. Eu acho que mais do que nós temos que debater. E se achar que não dá, deixa o governo fazer. Aí fica na mão de 6 caras que não estão representando o povo, né? São caras lá, são cara nomeado que vai fazer portaria. Vou voltar a citar outro negócio. Até esse dia podia dar de moto elétrica, agora não pode mais. Aí volta não emplaca, quer dizer, porque não tem uma espinha dorsal. Se vocês querem ficar na mão agora, o que eu tô achando, que eu tô sendo vítima de fake news, de quem quer fazer isso lá, porque faz as regras lá e atende locadora, essa turma aí, entendeu? Ou de cara muito rico, que gasta 2, 3 milhões em chevette, carro isso e aquilo, quer ficar tirando racha na rua, e correndo o risco das pessoas, e não quer pagar 200, 300 reais para fazer a vistoria, porque o carro dele, se o engenheiro não colocou aquilo lá, está colocando em vida o risco das pessoas. Então todo peso tem a meia medida. E se achar que tem que recuar, eu também retiro o projeto agora. Pressão comigo não vai dar, nós vamos pro debate. Tem que debater, tá correto. Tem que debater e que seja decidido o que for melhor para a população. Eu acho que é esse o objetivo. Deixa as discussões paralelas de redes sociais, porque isso não leva a nada. Elas promovem só essa discussão e essa dúvida. E, infelizmente, aqueles menos parados que não leem a íntegra da notícia e não escutam também, acabam indo no bonde, né? E aí causa essa confusão toda. Mas nós temos certeza que o senhor tem um trabalho muito sério na Câmara e o senhor vai levar isso de uma forma muito correta. E só o fato dessa discussão aberta e civilizada que o senhor está tendo com o Kim já mostra que tem que chegar a uma solução sim. Que bom seria se todas as discussões fossem nesse nível. Obrigado. Gabi, tá com a gente? Tá certo. Quero agradecer ao deputado federal Fausto Pinato. Deputado, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Guardiã da Notícia. Uma ótima noite. Eu agradeço Obrigado. você, Gabi. Obrigado aí vocês pelo jornalismo sério, porque o jornalismo tem CNPJ e CPF, né? E na internet tem muito fake news. Forte abraço. Exatamente. Obrigado, deputado. 17h27, voltamos agora com a Gabi. Gabi, vamos dar aquele giro tradicional seu com as suas análises e tudo mais. Como é que tá a temperatura aí? Tô vendo que você tá bem agasalhada. Tá frio na Itália? Tá frio hoje, menos 3 graus aqui. Mas, Gil, olha, já que você falou da lei do cigarro, né? Os italianos têm muito costume de fumar. E a cidade de Milão implementou uma lei onde é proibido fumar em locais públicos, em parques, e isso causou aí um alvoroço. Mas outras cidades aqui da Itália também estão seguindo essa mesma medida. Se essa moda pega,
E Roma vai ser muito mais gostoso. E para encerrar, para falar de Roma, ontem morreu o famoso estilista Valentino, aos 93 anos. Ele que é estilista da alta costura, a mulherada conhece, das famosas bolsas. Ele morreu em casa, rodeado de amigos, de entes queridos, e foi informado pela Fundação Valentino em um comunicado. Agora, essa cerimônia, né, o funeral, será realizado nessa sexta-feira em Roma, começa às 11 horas da manhã. A expectativa é que tenham aí mais de 10 mil pessoas participando desse funeral, que vai acontecer na Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na capital italiana, conforme eu já havia dito. O Valentino nasceu em Voghera, a parte da Itália, que é onde eu estou, em 1902, e abriu a sua casa de alta costura em Roma em 1959, após passar quase 10 anos em Paris. Em 1962, o seu nome já era internacionalmente conhecido, e ele vestiu estrelas de cinema como a Sophia Loren, socialites como a Jacqueline Kennedy. O Valentino criou coleções prêt-à-porter para homens, para mulheres, além de diversas coleções de acessórios, incluindo seus laços favoritos e as meias calças bordadas. A gente vai acompanhar essa cerimônia sexta-feira e a gente traz as informações. Amanhã, Gil, eu volto com mais uma análise, porque os bastidores da política começaram a se mexer novamente. Tinha dado uma acalmadinha, mas amanhã eu trago mais detalhes para vocês no download da notícia. Eu volto no DN, primeira edição, amanhã com a Fabi. Feito, então. Tá bom. Encontro marcado e nós nos encontramos à tarde também. Obrigado, Gabi. Boa noite, bom descanso e bom trabalho, porque eu sei que você continua por aí. Amanhã a gente se fala. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 17 horas e 30 minutos. Ainda no nosso giro internacional, hora de acionar o nosso outro correspondente, o Brian Defende, que fala de Portugal e traz agora as principais notícias que movimentaram esta terça-feira lá na Europa. Direto de Portugal, na tela do download. Boa tarde, boa noite, Brian Defende. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que estão acompanhando o download da notícia, segunda edição, aqui diretamente de Portugal, trazendo as principais notícias do noticiário internacional para vocês. E, Gil, a gente já tem informação aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Trump, né? Os Estados Unidos informou que caso a França não faça parte aí do plano de paz, né, da paz em Gaza, ele vai taxar aí os vinhos e os champanhes franceses em uma taxação aí de 200%. Isso seria como uma medida para tentar pressionar a França e ao presidente Emmanuel Macron de participar desse plano de reestruturação da faixa de Gaza. Vale ressaltar aí, Gil, que os Estados Unidos já vem à frente desse plano, ele que montou todo o plano, Trump montou todo o plano aí de reestruturação da faixa de Gaza, convidou Emmanuel Macron, porque ele tinha negado, né, e após a sua negação, Trump decidiu colocar aí um meio de tentar pressionar o Emmanuel Macron a aceitar esse pedido americano. Vale ressaltar também que o próprio presidente se ofereceu para sediar aí a reunião do G7, o G7 que é composto pelos Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido, além da União Europeia também. Segundo ele, essa reunião teria mais como objetivo de conversar sobre a Groenlândia e o Irã também, mas não estaria aí descartada a possibilidade de conversar sobre esse assunto da faixa de Gaza. Mas, Gil, outra informação também que pegou muitas pessoas de surpresa foi a questão da Rússia. Perdão. Foi a questão da Rússia. Por quê? Nos últimos dias já vem falando sobre a Groenlândia, os Estados Unidos já vem colocando aí que a Rússia tinha interesse em tomar a Groenlândia, como a China também. E agora o presidente Donald Trump convidou aí o presidente russo Vladimir Putin para fazer parte desse plano aí de reestruturação, o plano de paz de Gaza, né, no caso. E ele chamou aí o Vladimir Putin. Ainda a Rússia não emitiu alguma nota se vai ou não integrar esse plano de paz, mas pegou muitas pessoas de surpresa, já que essa semana também o presidente Vladimir Putin disse até então, semana passada, como nós trouxemos aqui, que a Rússia não tinha emitido nenhuma nota, falando que tinha ou não interesse em tomar a Groenlândia, né? E aí, quando foi essa semana, o presidente Vladimir Putin aí colocou que seria uma boa
uma boa opção que os Estados Unidos anexasse a Groenlândia ao território americano, porque isso também traria uma ameaça à Rússia também, uma vez que envolve a OTAN. Então, a Rússia aí, né, pela pessoa do presidente Vladimir Putin, não informou se vai ou não participar desse plano de paz em Gaza, né? E a gente fica na expectativa. Vale ressaltar que para esse plano de paz, o presidente Lula foi convidado para participar, Javier Milei, que é o presidente da Argentina, como também o Recep Erdogan, né, que é o presidente da Turquia, e o rei Abdullah II, ele que é da Jordânia. Essa coalizão aí, né, que ele, segundo Trump, tenta trazer uma diversidade do mundo aí para facilitar as conversas, trazendo visões diferentes de cada região. Então aí pelos próximos dias a gente deve ter novas informações aí de como ficará esse cenário político internacional, se vai ou não o Trump, se a França vai ou não participar e se também a Rússia vai ou não entrar aí nesse plano de paz. Estamos torcendo para que todos estejam em comum acordo aí pela paz, né, no caso de Gaza, e que eles possam aí chegar a uma conclusão e fazer uma reestruturação muito boa aí para aquela região. Outra informação também, Gil, muito legal aqui da Europa, que essa, como a gente conversou ontem sobre o frio, que você falou que gosta de neve também, já foi na neve, o maior lago da Europa Central, o Lago Balaton, na Hungria, ficou totalmente congelado, Gil. Isso por conta das baixas temperaturas que vem acontecendo aqui na Europa, né? Já era evidente que coisas assim desse tipo aconteceria. Ontem nós falamos sobre aquela nevasca na Rússia e hoje sobre esse congelamento do maior lago da Europa Central. Após o acontecimento histórico, né, porque fazia 9 anos que não havia congelamento do lago, as famílias se ajuntaram, amigos, e foram fazer patinação no gelo aí, nessa parte, nesse lago lá na região da Hungria. Muito bonitas imagens já foram divulgadas nas redes sociais e o pessoal aproveitou bastante para curtir esse momento aí especial e algo raro que fazia 9 anos que não acontecia, né, Gil? E algo raro também, a última notícia de hoje, é sobre a aurora boreal. Muitas pessoas vão para a Finlândia, para a Noruega, atrás da aurora boreal, né? Tem até os caçadores de aurora boreal pelo mundo. E aconteceu aqui na Europa ontem, diversos países como a Bélgica, aqui em Portugal, a região norte, Bragança, cidade de Bragança, também o pessoal pôde ver a olho nu a aurora boreal. Na Bélgica, na França, na Inglaterra também. E na Irlanda, entre outros países também. Eu recebi as imagens de um colega meu, o Danilo, que mora na Irlanda. Ele conseguiu ver da própria janela do quarto dele. Um outro colega meu que mora na Inglaterra, né, o Sean, ele é britânico, mandou imagens também para mim, que ele viu lá da janela da casa dele. Uma imagem incrível, viu, Gil? Vale muito a pena ir em busca, né, dessa aurora boreal. Aqui pôde ver, pena que eu não moro no norte, moro aqui no centro de Lisboa, mas para quem pôde acompanhar esse fenômeno maravilhoso, disse que é maravilhoso de ver aí a olho nu a aurora boreal. Em algumas regiões, só quem estava com o celular conseguia ver aí, com efeitos da própria câmera do celular, né, do telefone, ou por câmeras fotográficas. Bom, Gil, essas são as minhas principais notícias internacionais aqui para você, pra gente, todo mundo que está acompanhando o download da notícia, segunda edição. Eu fico aqui com as principais notícias, volto amanhã com mais notícias para vocês, trazendo todas as atualizações do noticiário internacional, para que você que acompanha, seja no carro, seja pela internet, né, pelas plataformas digitais. Fique conectado sempre com a gente aqui no Download da Notícia, segunda edição, sempre deixando você bem informado com as principais notícias aí do mundo e onde quer que você esteja, né, aguardando a notícia aí na palma da sua mão, sempre com jornalismo, com credibilidade. Eu, Brian Defende, aqui de Portugal, Gil, entrego para você aí e devolvo para você aí no estúdio. Um bom trabalho para vocês e tenham um ótimo dia a todos aí que estão acompanhando a gente. Até lá, Gil. Obrigado, Brian. Brian sempre elegante, nesse cenário bonito, cada dia ele escolhe o cenário lá em Portugal. Falou das imagens maravilhosas da aurora boreal, mas sem dúvida nenhuma o Brian sempre capricha bastante para escolher um local diferente, sempre muito bonito para poder entrar aqui e trazer informação. Obrigado, Brian. Amanhã você volta com mais informações. 17h38. Para encerrar, então, o nosso noticiário internacional, olha só, um ataque noturno da Rússia deixou milhares de casas
na capital ucraniana de Kiev sem aquecimento. Em pleno inverno, muitas pessoas buscaram abrigo em estações do metrô. Na tela do download, vamos acompanhar então o ataque noturno russo que deixou milhares de casas em Kiev sem aquecimento em pleno inverno. Na tela do download. Um ataque noturno russo deixou mais de 5.600 residências em Kiev sem aquecimento. Segundo o prefeito Vitaly Klitschko, as temperaturas na capital ucraniana rondavam os 14 graus negativos e acrescentou que parte da cidade também estava sem água. Uma mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola primária, foram danificados. Muitos ucranianos buscaram abrigo em estações de metrô. Esses últimos bombardeios ocorrem mais de uma semana após o pior ataque de Moscou à rede elétrica de Kiev desde o início da invasão da Ucrânia há quase 4 anos. As ações de 9 de janeiro deixaram metade da cidade sem aquecimento por dias, em meio a temperaturas congelantes. A Rússia também atacou Kiev na madrugada desta terça-feira com drones de combate de longo alcance, antes de disparar mísseis de cruzeiro contra a capital e seus arredores. As autoridades pediram que a onda de ataques russos seja discutida no Fórum Econômico Mundial, que está sendo realizado esta semana em Davos, na Suíça. A Rússia vem bombardeando o sistema energético ucraniano desde o início da invasão, o que Kiev classifica como uma tentativa de Moscou de quebrar a resistência ucraniana. Acesse as nossas redes sociais e também o portal da Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Lá no nosso portal você irá encontrar notícias divididas por categorias e também por regiões. Além disso, você vai encontrar também todas as reportagens e entrevistas que são feitas durante a nossa programação. Acesse aguardiandanoticia.com.br. Agora são 17 horas e 40 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Aguardiã, AM 560 e muito em breve FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia. Pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 45 minutos. Hoje é terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Aguardiã, AM 560, muito em breve no FM 82.3. Estamos ao vivo também pelas nossas multiplataformas e com imagem pelo nosso canal do YouTube. Chegou aquela hora da nossa sala de entrevistas e hoje nós temos o prazer de receber e entrevistar novamente aqui na Aguardiã o prefeito de Campos do Jordão, o Carlos Eduardo Pereira da Silva, conhecido como CAE. Seja muito bem-vindo, boa tarde, prefeito, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado, eu vejo que o senhor está no automóvel, está na rua, fazendo aquela vistoria normal. Vejo também que está em frente à prefeitura, se não me engano. Eu já sei que o senhor está em Campos do Jordão, porque a arquitetura aí ao fundo é inconfundível, né? Como está Campos do Jordão agora? O senhor que passou por aqui, fez um balanço sobre a saúde em Campos do Jordão, conversamos bastante aqui no painel Novembro Azul, e agora de volta dá para a gente fazer um balanço aqui sobre como foi a gestão no último ano e quais são os planejamentos agora para 2026. Como estamos aí em Campos do Jordão, prefeito? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô no carro mesmo aqui, tava na rua vendo algumas obras e já parei aqui que deu a hora da entrevista, não deu tempo de chegar no gabinete, mas estamos aqui juntos, começando o ano aí com muita dedicação, muito trabalho, muitos projetos previstos para esse ano, enfrentando aqui o período de chuva agora, que é bem complicado, mas graças a Deus, caminhando bem. Sabe, né, prefeito, que a região aí é muito montanhosa e é sempre muito preocupante essa época de chuva. Eu sei que a Defesa Civil tem sempre muito trabalho, principalmente com deslizamentos e tudo mais. A própria estrada, existem alguns pontos que foram feitos até aqueles paredões para evitar os deslizamentos. Sim. Na cidade a gente está tendo alguma ocorrência por ocasião dessas chuvas fortes que vem caindo, não só em Campos, mas em quase todo o território nacional, aqui principalmente em São Paulo. Sim, há pequenos deslizamentos, quedas de árvore, mas graças a Deus sem vítimas, nenhuma família atingida.
Ontem teve um deslizamento grande na serra também, SP-123, ficou metade da pista, mas o DR entrou logo em ação, já liberou também a pista, então tá tudo sob controle, graças a Deus. Prefeito, depois do sucesso do Natal aí em Campos do Jordão, que nós acompanhamos bem aqui, a Gabi Tricânico e a Fabi Teixeira, inclusive, fizeram alguns editoriais especiais direto aí de Campos do Jordão, mostrando as maravilhas e as belezas da cidade. Nós temos agora esse período de férias que é natural e daqui a pouquinho o Carnaval. Como é que Campos está se preparando para aqueles que querem fugir da folia e ir para um recanto, mas eu sei que tem muita atração aí no Carnaval em Campos do Jordão, porque eu já passei por aí também. Quais são os planejamentos para o próximo feriadão de Carnaval aí? Carnaval é um feriado muito esperado, sempre muito bem movimentado a cidade. Um Carnaval mais tranquilo, nós vamos fazer o Carnaval como foi feito ano passado, bem calmo e tranquilo. Para a população, também para o turista, no Parque do Capivari vai ter algumas atrações de matinê para as crianças, apresentações, alguns shows também. Vamos fazer o Carnaval para a nossa população, que o turista também é muito bem-vindo. Um matinê e também um show à noite. Perfeito. O Caê, a gente conhece já bem essa estrutura de Campos do Jordão para receber os turistas. A gente sabe que quando a gente fala de temporada, aí não tem alta ou baixa temporada. Aí durante o ano inteiro vocês têm que estar preparados aí para receber os turistas. Na sua presença aqui, quando falamos sobre saúde, nós perguntamos sobre o preparo da cidade para receber tantos turistas e as campanhas que são feitas não só para a população, que aí tem que se estender. Para esse ano, existe aí um planejamento especial? A gente está com um problema de dengue em muitas cidades, né? O pessoal manda vacina, temos problema de baixo estoque, banco de sangue, também em várias cidades por conta das férias. Como é que nós estamos nessa questão da saúde aí em Campos do Jordão para atender a população e os visitantes e também para essas novas campanhas que devem surgir ao longo do ano? Sim, estamos bem preparados, graças a Deus, as equipes muito bem montadas, um pronto-socorro bem preparado para receber os turistas. Quando aumenta a demanda, nós sabemos que temos que ter uma atenção maior. E essas campanhas, foi até uma dica sua lá quando eu fui a última vez aí, de inserir os turistas nessas campanhas, principalmente essas campanhas maiores, né? Campanha da mulher, câncer de mama, câncer de próstata, essas campanhas nacionais que todos os municípios seguem o mesmo caminho, a gente poder divulgar e quando o turista estiver aqui poder fazer parte dessas campanhas. Foi uma boa ideia que a gente vai adaptar esse ano para fazer. Diz que a Guardiã de alguma forma tem ajudado aí, tenho certeza que o senhor vai fazer isso com muita competência. Vamos falar de educação? As aulas estão voltando, a criançada na rede municipal volta às aulas. Tem muita criança que até sente falta da escola, porque muitas mães têm que deixar os filhos na escola até por uma questão de alimentação. Teve algum projeto, algum planejamento para atendimento nessas crianças, para essas crianças nas férias? E como está o planejamento para a volta delas às aulas agora na rede municipal? As aulas já foram retomadas ontem, nós ficamos muito felizes que vamos conseguir entregar o uniforme das crianças no primeiro mês de aula. Então, no primeiro mês de aula, todas as crianças da rede vão receber o uniforme e também o kit escolar. Pela primeira vez, todas as crianças da rede vão receber o kit escolar, desde o infantil até o ensino fundamental 2. Então, estamos muito contentes. Nas férias, fizemos um projeto Férias Legal, que foi um projeto com as crianças, junto com a Secretaria de Esporte, onde as crianças passavam a tarde, o período da manhã ou o período da tarde na Secretaria de Esporte, fazendo atividades com o monitor e também tinha um lanchinho. Então foi bem legal esse período de férias. Muita criança participou, estive lá vários dias. Acabou as férias, voltou às aulas ontem e as crianças estão a todo vapor. Vamos falar de segurança. Muitas cidades têm investido bastante na Guarda Municipal, a GCM. Claro que o apoio da Polícia Estadual, que é a PM, é muito fundamental, principalmente nessas épocas em que os turistas frequentam mais. O senhor tem algum planejamento para equipar e preparar mais a GCM aí de Campos do Jordão? Como é que está o efetivo? Estão com bons armamentos? Estão bem preparados? Como é que está a nossa garotada da GCM aí em Campos? Muito bom, ano passado já entrou uma equipe nova da GCM, entrou 17 novos guardas municipais, a gente está muito contente e agora nós estamos no trabalho de armar a guarda municipal. A nossa guarda municipal ainda não é armada, estamos fazendo todos os procedimentos aí junto aos órgãos competentes para conseguir armar a nossa guarda. Se Deus quiser, a partir aí do segundo semestre, eles começarem todo o treinamento e armar a nossa guarda para ficar ainda mais segura Campos do Jordão, que já é uma cidade muito segura, ficar ainda mais segura. Também conseguimos, junto ao nosso COI aqui, implantar
Estamos implantando a muralha já com câmeras faciais. Já existem algumas câmeras faciais espalhadas pela cidade, pontos pré-determinados, onde conectada direto com o COI aí, a gente já consegue identificar aí os indivíduos que são mapeados aí pelo Muralha Paulista. Muito bem, a gente que costuma frequentar Campos do Jordão sabe do potencial que tem no comércio local, né? Em bairros como Capivari, lá em cima você tem o pessoal dos restaurantes, dos hotéis, as lojas, e sabe que mais para o centro também tem aquele comércio mais local, mas que é extremamente ativo. Temos planejamentos aí de atendimento através da Secretaria de Indústria e Comércio em Campos do Jordão para dar mais apoio, inclusive incentivo àqueles comerciantes que estão na parte mais baixa da cidade, porque geralmente os turistas passam por ali e vão lá em cima, né? Mas é muito bom incluir esses outros comerciantes que fazem parte, que movimentam a cidade através dos impostos e também com a geração de empregos. Temos para 2026 algum planejamento especial ou tudo está correto, está bem dividido? Como é que está essa questão, prefeito? Está indo bem, nós começamos a fazer um trabalho de descentralização do turismo. Já no Natal, tivemos a cidade inteira enfeitada. A praça, todas as praças ficaram lindas, mas a praça no centro comercial ficou maravilhosa. Então, automaticamente, os turistas acabavam parando no centro comercial da cidade também e gastando no nosso comércio local, não gastando apenas no centro de Capivari. Isso fez com que a economia nossa movimentasse muito ali no centro comercial. E todos os eventos que nós vamos fazer agora, enfeites, Páscoa, por exemplo, que vai ser a maior Páscoa da história esse ano, vamos enfeitar a cidade toda. No centro comercial, no centro de Albernés, a praça vai ficar enfeitada, vai ter atração para o jordanense e para o turista. Isso faz com que os turistas parem ali e circule muito o movimento ali, aumenta a economia da nossa cidade pelos turistas do centro comercial, além dos jordanenses que já frequentam. Muito bem, um assunto delicado agora. Algumas cidades turísticas lançaram aí o ano passado a possibilidade de cobrar para a entrada de turistas em suas cidades. Ubatuba, Aparecida, inclusive, desistiu agora porque houve uma demora da Câmara para aprovar esse projeto e o prefeito resolveu então voltar atrás e proibir. Campos do Jordão também foi citado, não sei se era oficial ou não, ano passado, de que se cobraria. Existe algum projeto em andamento para cobrança de turistas que cheguem aí a Campos do Jordão ou não, o turista não precisa se preocupar com isso? Existe o projeto, foi aprovado pela Câmara, estamos em fase de estudo agora para aí, se Deus permitir, segundo semestre começar a implantação. Foi aprovado pela Câmara, está tudo tranquilo, agora nós estamos nessa fase de estudo para verificar a aplicabilidade, a parte tecnológica, como vai ser, como vai ser a forma de cobrança, os pontos de cobrança e tudo mais. Então está sendo feito um estudo aí para a gente seguir em frente com a taxa. O grande problema de algumas cidades em relação à cobrança das taxas é onde seria feita essa cobrança, ou na entrada ou na saída, ou um ponto mais adiantado da cidade, porque ocasionava muito trânsito quando da chegada do turista na cidade. A gente sabe que em Campos do Jordão vocês têm lá uma entrada muito bonita, muito bacana, e ela é livre, os carros circulam livremente. Então eu não sei se eu tenho algum planejamento de onde será feita essa cobrança e como ela será efetuada. Já tem isso no projeto já definido? Sim, isso vai ser tranquilo, vai ser no próprio portal, mas o turista, o usuário da taxa ambiental não vai precisar parar porque vai ser tecnológico, vai ser estilo free flow, onde a cobrança vai ser por tecnologia, vai ser automática, então não tem parada de veículo, a cobrança já é feita diretamente aí pela câmera da concessionária que vai pegar. Muito bom, então pelo menos a tecnologia já está envolvida aí para ajudar. Para encerrar, um assunto que eu sei que o senhor gosta muito, afinal o senhor é amante de lutas marciais, dá para ver pelo próprio físico, né, e pela aparência. Como é que estamos de esportes aí em Campos do Jordão? Tem alguma atividade especial para esse ano, para uma temporada maior de prática de esportes na região? Como é que nós estamos? Campos respira esporte, a Secretaria de Esporte nossa muito engajada, tem eventos esportivos aqui o ano inteiro e esse ano, para alegrar todos e convidar também até vocês para participarem, a primeira meia maratona internacional de Campos do Jordão, no dia 15 de março, as inscrições já estão abertas, a meia maratona mais alta do Brasil,
Diversos atletas renomados já estão confirmando presença, como Paulo Paula, 3 vezes participou de Olimpíadas representando o Brasil, já é um dos inscritos para a prova. Marilson Gomes também apoiando a prova, Giovanni dos Santos apoiando a prova. Então, Frank Caldeira, diversos atletas profissionais aí renomados no país já confirmando presença aqui, de estar prestigiando, e os que estão na ativa participando da prova. Então quero convidar vocês, Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão, dia 15 de março, meia maratona mais alta do Brasil, vai ser um evento maravilhoso para a nossa cidade, e temos eventos esportivos aí o ano inteiro. Esse final de semana tivemos uma Copa Internacional de categorias de base, mais de 20 times participando, categorias sub-13, sub-15, sub-17, sub-10, foi maravilhoso, movimentou bem a cidade, foi a semana inteira de futebol aí com as categorias de base, e no domingo acabou, foi um evento maravilhoso, as crianças que vieram de outra cidade ficaram hospedadas nas escolas, foi um trabalho muito legal, a gente esteve de perto, foi um dia lá com eles, tive o prestígio de ficar lá com as crianças à noite, lá na escola, eles ficaram lá todos alojados na escola, alojamento, ficou muito legal, muito animado, eu fui um dia lá falar com a moçada, foi muito legal. Então, Campos Respira Esporte, estão todos convidados aí a participar da meia maratona. Eu vou estar lá também, que a meia maratona vai ter 5, 10 quilômetros e a meia maratona. Então, a gente vai estar junto lá participando. Quem sabe a rádio me escala para fazer essa cobertura? Seria ótimo ficar um final de semana em Campos do Jordão e aproveitar para fazer a cobertura. Tá frio aí, prefeito? Eu tô vendo pelo vidro do carro que tá chovendo. Tá frio na região? Como é que tá aí a temperatura? Tá uma garoinha fria, uma garoa bem fria, a temperatura caiu, hoje deve estar aqui uns 10 graus, mas tá garoa, graças a Deus, sem chuva forte. Considerações finais e muito obrigado mais uma vez pela sua presença, disponibilizando seu tempo, que a gente sabe que a sua agenda é bem apertada, mas sempre abrindo um espacinho aqui para falar com a gente, e vamos divulgar essa maratona, essa prova, meia maratona internacional aí, porque é muito interessante. E vai fazer a cobertura, sim. Brinquei aqui, mas a gente vai fazer a cobertura e nós vamos escolher os materiais para fazer as divulgações devidas aqui. Obrigado, viu, prefeito? Muito obrigado a todos vocês pelo trabalho sério que vocês fazem na cobertura aí de todos os municípios, que vocês sempre estão atentos aí às chamadas, aos plantões, às notícias. Então a gente fica muito contente de ter vocês como parceiro e sempre atentos aqui com a nossa cidade, sempre carinhosos. Poder estar com vocês é muito importante, é gratificante, um trabalho sério, a gente poder estar junto. Hoje que nós vivemos um tempo onde a mídia, tem muita mídia bem complicada, onde querem apenas volume de audiência, volume de cliques e pouca qualidade. Então a gente parabeniza vocês pelo trabalho e agradecemos mais uma vez a Deus e a vocês por prestigiar nosso trabalho e dar esse espaço para a gente poder falar um pouco da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Tudo bom, boa semana, bom trabalho, e passando por Campos vou tomar um café aí no seu gabinete. Obrigado, prefeito. Muito bem, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o CAE, prefeito de Campos do Jordão do PSDB, foi o nosso convidado na nossa sala de entrevistas. Agora são 18 horas e 2 minutos. Fechando então o nosso giro de notícias pelo Vale do Paraíba, vamos a uma notícia que vem lá de Jacareí. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a campanha de vacinação contra a dengue. O imunizante está disponível em todas as unidades. E as pessoas não estão indo se vacinar, isso é muito ruim. Saiba mais na reportagem a seguir, direto da TV Câmara de Jacareí, na tela do download. Brasil combate a dengue com jeitinho brasileiro. Ciência e SUS. Vamos conferir? Momento histórico para a saúde brasileira. Hoje o governo do Brasil, em parceria com estados, com municípios, começa a vacina 100% nacional em 3 cidades, Botucatu, Maranguape e Nova Lima. Isso vai dar mais confiança, mais informações para a gente poder escalar em todo o Brasil. Dengue é uma doença que pode ser grave, pode levar ao óbito. Então a gente conseguir prevenir a doença e principalmente conseguir prevenir os casos graves da doença é extremamente importante. Um orgulho grande que é uma vacina do Butantan, né, uma vacina 100% nacional, e poder aplicar assim num dia, ver todo mundo vindo aqui,
todos os passos de aplicação não estarem lotados é gratificante e dá uma sensação boa de que a gente está no caminho certo. Eu fico muito orgulhosa de estar presenciando, né, uma vacina 100% brasileira e está sendo feita aqui em Botucatu, que é uma cidade que eu vim para cá para estudar e que já tinha participado dos estudos para vacinação da Covid. Então ver de novo aí a nossa população estando na frente desse momento tão histórico para a gente, tão importante, né, e que vai salvar tantas vidas, né? Mais uma vitória do SUS, mais uma vitória da ciência e da defesa da vida. 18h04, deixa eu só fazer uma correção. A gente estava chamando a vacinação lá em Jacareí. O que nós acompanhamos agora também trata de vacinação contra a dengue. No caso, essa é a 100% nacional e de dose única, que chegou aí ao SUS. No último domingo, o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, como nós vimos aí na tela, acompanhou Botucatu a se juntar a Manguape, no Ceará, e Nova Lima, de Minas Gerais, como as primeiras cidades a receberem as vacinas desenvolvidas pelo Instituto Butantan contra a dengue, que estão disponíveis para moradores de 15 a 59 anos. Agora a estratégia foca em avaliar os dados de transmissões da dengue após a vacinação para expandir a vacina em território nacional. Nos demais estados, a imunização japonesa continua sendo ofertada em todo o Brasil para jovens de 10 a 14 anos com esquema de 2 doses. O ministro Padilha, da Saúde, acompanhou essas doses lá em Botucatu e você conferiu aqui na tela do download essa reportagem então. Agora sim nós vamos para Jacareí, falando sobre a mesma vacina, sobre a dengue, mas essa é a japonesa, que está com uma baixa adesão. E a Secretaria Municipal de Saúde, lá de Jacareí, no Vale do Paraíba, reforça a importância da vacinação contra a dengue. Este imunizante está disponível em todas as unidades. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto agora na tela do download. A Secretaria de Saúde de Jacareí alerta para a baixa adesão do público-alvo à vacina contra a dengue. Para enfrentar o problema e ampliar a proteção da população, a Prefeitura intensificou a campanha de vacinação com a aplicação da primeira e da segunda dose do imunizante. Na nossa avaliação, ela está muito baixa. Nós conseguimos fazer 43% dessa população de 10 a 14 anos, mas essa vacina ela vem em 2 doses. E a segunda dose, a gente conseguiu vacinar 23%. Então, quando você fala quem é que está coberto, é só 23% da população. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem receber gratuitamente o imunizante. Isso foi preconizado pelo Ministério da Saúde e eles têm uma contabilização dos casos do Brasil inteiro. Então, devido à gravidade dos casos, eles optaram para fazer de 10 a 14 anos. A vacina oferece proteção contra os 4 sorotipos da dengue e está disponível em todas as unidades de saúde do município. Para receber a vacina, crianças e adolescentes devem comparecer à unidade de saúde portando documento com foto e, se possível, caderneta de vacinação. As unidades Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador e Jardim das Indústrias estão atendendo com horário estendido até às 7 horas da noite. A gente solicita que todas as mães levem os seus filhos nas unidades de saúde e priorizem essa vacinação, que é muito importante para que não morram pessoas e pessoas não adoeçam com essa doença que é muito grave. Às 18h08, vamos então falar sobre as notícias aqui da capital de São Paulo. E essa é para você que está procurando uma oportunidade de recolocação profissional. A Prefeitura de São Paulo realiza amanhã, quarta-feira, dia 21, um mutirão de emprego com mais de 2.500 vagas em diversos setores da economia. A ação integra as comemorações de aniversário da cidade que acontece no CAT Central. As oportunidades abrangem aí áreas como comércio, serviços e construção civil, com salários que variam de R$ 850 para vagas de estágio até R$ 7.581 para operador de guindaste. Os interessados devem se inscrever até hoje, ainda dá tempo porque é online, pelo portal CAT,
e comparecer no dia da seleção com RG, CPF e carteira de trabalho, física ou digital. Entenda um pouco mais sobre este assunto e como se inscrever, que ainda dá tempo, na reportagem a seguir do Gustavo Cópia, na tela do download. A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quarta-feira, dia 21, amanhã, o mutirão de empregos com mais de 2.500 vagas em diversos setores da economia. A ação integra as comemorações do aniversário da cidade e acontece no CAT Central. As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços e construção civil, com salários que variam de R$ 850 para vagas de estágio até R$ 7.581 para o operador de guindaste. Os interessados devem se inscrever até terça-feira, dia 20, pelo portal CAT, então até hoje, e comparecer no dia da seleção com RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital. E durante o mutirão, mais de 400 vagas contarão com a presença direta de equipes de recursos humanos das empresas, o que permite acelerar o processo seletivo. Há oportunidades para funções como auxiliar de limpeza, atendente, caixa, pedreiro, carpinteiro, servente, soldador, motorista, bilheteiro e operador de telemarketing. Mais de 2.000 vagas adicionais poderão ser consultadas no CAT, muitas delas sem exigências e sem experiência prévia. Também há oportunidades temporárias para o período do carnaval e vagas na construção civil, que está em alta hoje, incluindo obras da linha laranja do metrô. E o mutirão, Gil, acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, no CAT Central, que você viu as imagens aí na tela, localizado na Avenida Rio Branco, número 252, no centro. As inscrições seguem abertas até dia 20 de janeiro pelo portal CAT. Muito bem, e olha só mais uma notícia envolvendo São Paulo, o estado de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei, o PL 3311, que assegura atendimento mais rápido para gestantes que precisam de urgência ou que estão em trabalho de parto. Pelo texto, se o hospital ou a maternidade não tiver vaga, a gestante deverá aí ser transferida para outra unidade do Sistema Único de Saúde. Com imagens da TV Câmara dos Deputados, vamos acompanhar então que a Câmara aprovou o atendimento mais rápido às gestantes em hospitais. Você confere agora comigo na do download. Quando uma gestante chega a um hospital ou maternidade em trabalho de parto, o que ela precisa é de acolhimento e atendimento imediato. Mas nem sempre é isso que acontece. Por falta de vagas, muitas mães são levadas de uma unidade a outra, enquanto o risco de complicações só aumenta para elas e para o bebê. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara assegura a transferência imediata da gestante em trabalho de parto para outro hospital ou maternidade no SUS, ou até mesmo para a rede particular, como explica a relatora na CCJ, a deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro. Muitas vezes a gestante ela está vinculada a uma determinada rede de assistência, inclusive vai ter o seu parto em alguma determinada rede, mas às vezes há ausência de vaga, falta de vaga. E aí nesse sentido ela enfrenta situações muitas vezes precárias e com a intenção de viabilizar com caráter prioritário essa transferência quando há ausência de vaga para essa gestante no atendimento à sua saúde. Esse projeto vem em boa hora justamente com a intenção de promover a saúde da gestante e o cuidado. Pelo texto aprovado, se a gestante estiver em urgência ou em trabalho de parto e não houver vaga no hospital, a transferência deve ser imediata. Ela deve ser levada para outro hospital ou maternidade com vaga no SUS. Para quem tem plano de saúde, a regra é a mesma. Se não houver vaga na rede do plano, o atendimento deve ser feito em outro hospital sem custo para a gestante. Se o hospital ou o plano se recusar a fazer a transferência, isso pode virar infração sanitária com punições previstas em lei. Agora, o projeto segue para análise do Senado Federal. 18 horas e 13 minutos, hora de abrir espaço para as notícias do grande ABC. Pessoas com deficiência e com transtorno no espectro autista, o TEA, já podem entrar gratuitamente em todos os parques e espaços públicos de São Bernardo do Campo, incluindo a Cidade da Criança. A iniciativa também garante acesso sem custo para um acompanhante e tem transformado
rotina de muitas famílias, ampliando assim o direito ao lazer e à convivência. Na reportagem do Felipe Baldez, nós vamos acompanhar então sobre o passaporte da inclusão que garante entrada gratuita de PCDs e pessoas com TEA nos parques da cidade. A Patrícia coloca agora na tela do download. Passaporte da inclusão garante entrada gratuita de PCDs e pessoas com TEA nos parques da cidade. Pessoas com deficiência e com transtorno espectro autista, TEA, já podem entrar gratuitamente em todos os parques e espaços públicos de São Bernardo do Campo, incluindo a Cidade da Criança. A iniciativa também garante acesso sem custo para um acompanhante que tem transtorno à rotina e que tem transformado a rotina de muitas famílias, ampliando o direito ao lazer e à convivência. A proposta é simples: tornar a diversão realmente inclusiva. Com o programa, moradores que antes encontravam barreiras para aproveitar os espaços da cidade, agora conseguem participar das atividades com mais autonomia, segurança e acolhimento. Para ter mais acesso ao benefício, é preciso solicitar a carteirinha de acesso ao PCD e TEA pelo site da Prefeitura, por meio das plataformas Prodigy ou Atende Bem. Com a carteirinha em mãos, o próximo passo é retirar o voucher de entrada na Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA. A partir daí, é só apresentar o documento na entrada dos parques e aproveitar. A medida reforça o compromisso do município com a inclusão e com a garantia de que todos tenham direito a lazer, cultura e bem-estar. Muito bem, dando continuidade à nossa cobertura das notícias do Grande ABC, às 18h15, vamos chamar então o nosso correspondente da região, direto da cidade de Mauá, Marcelo Ferreira, que fala direto do seu estúdio com as últimas notícias do Grande ABC. Direto dos estúdios verdes, vem ele, Marcelo, entrando em campo. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Download da Notícia, segunda edição, direto do seu estúdio verde. Muito boa tarde, Gil Latoreira. Sempre pergunta, muita chuva aqui novamente, como estamos chegando aí nesse imagem? Tudo tranquilo, perfeitamente. Pode começar com o seu giro de notícias aí da região. Tudo verde, até porque hoje tem Palmeiras e Novo Horizontino. Mas, Gil, nós chegamos com uma notícia importante para nós da Guardiã da Notícia, viu? Eu acabo de chegar agora de tratativas com relação a um estúdio também importante aqui da nossa cidade, para que a partir de quinta-feira agora nós possamos também estar recebendo convidados importantes para trazer a informação de Mauá, a informação que interessa realmente a nossa população cada vez mais, a partir de um novo local que também vai estar disponível para nós, viu, Gil? Isso é muito bom. Até porque a região aí do ABC, você sabe, tem grandes personalidades políticas e artísticas também que a gente sempre abre espaço aqui na Guardiã. E sem dúvida nenhuma será um prazer recebê-los e entrevistá-los sempre com a sua presença por aí. E mais do que nunca, trazer as notícias aí da região. Nós acabamos de chegar de lá, como eu disse, então a partir de quinta-feira, além do Estúdio Verde, nós teremos um local também mais no centro da cidade, facilitando também para as pessoas, para as autoridades e também pessoas de todos os matizes que vão falar da realidade mauaense. E eu agradeço o seu incentivo, Gil Latoreira, e também agradeço Fabi Teixeira e Gabriele Tricânico, sempre nos incentivando aí com palestras temáticas como a de hoje, para que nós avancemos cada vez mais. Gil, hoje 2 tópicos importantes, um deles, a inauguração hoje pela manhã da sala de robótica aqui de Mauá, a sala de robótica, a sala do futuro. Prefeito Marcelo Oliveira, a gente deve ter imagens aí que falam sobre essa importante inauguração. Curso de robótica, Gil, para crianças e adolescentes, formação do futuro. Marcelo, a gente não conseguiu ainda colocar as imagens pelo fato de chegou agora, a produção está tentando engatilhar. Se você quiser continuar, se a gente recuperar as imagens, a gente passa para você, mas pode continuar. Com foto, com vídeos e fotos também. Gil, e o mais importante também, quem curte Guardiã
da notícia, especialmente esse download, segunda edição, é que é para crianças em situação de vulnerabilidade. O prefeito Marcelo Oliveira, a primeira-dama Fernanda, o deputado estadual Rômulo Fernandes também presente ali, além do juiz Marcos Sestini, de Infância e Juventude, aqui de Mauá. Olha aí, chegando em boa hora, Patrícia colocando na tela também aí junto com o Gil. E nós tivemos também essa participação, Gil, e esse evento, essa sala, na verdade, essa sala de robótica está exatamente na Secretaria de Mobilidade Urbana, onde nós há poucos dias atrás entrevistamos o secretário Caio, onde também está lá o sistema de câmeras. Então, um momento muito importante, a sala de robótica vai atender crianças de 7 a 17 anos ali, jovens, adolescentes, crianças, adolescentes, enfim, e ela terá como polo os 8 CRAS da cidade, Gil, os Centros de Referência de Assistência Social, serão os polos daqueles, no caso, que mais necessitam as crianças e adolescentes realmente em situação de vulnerabilidade. O prefeito Marcelo Oliveira disse que com isso alcança 2 polos importantes da sua gestão, que é olhar para o futuro, dizer e olhar também para os que necessitam mais. As inscrições estão abertas à utilidade pública, Guardiã da Notícia, aqui até o dia 30 de janeiro, nos 8 CRAS da cidade. Então, informação importante para nós aí com relação a essa pauta. Foi muito importante, Gil, ver ali os alunos brincando já, vamos dizer, brincando, fazendo funcionar os robozinhos ali para todos os presentes também participarem com eles ali e de ver a robótica, Gil, que é uma realidade. Bem, você tem o segundo tópico, pode falar então, para que a gente possa ficar por dentro dessas notícias aí do ABC. Então lá, terminando esse primeiro tópico, tem programação de computadores, tem eletrônica básica, tem modelagem, impressão 3D, cultura maker, desenvolvimento de projetos criativos, entre outros cursos. As oficinas têm 60 horas aula cada uma e serão dadas inicialmente em 4 polos, Gil, todos eles de vulnerabilidade. O CRAS Feital, o CRAS Oratório e o CRAS Macuco. E a central está na Secretaria de Mobilidade Urbana. O segundo tópico, Gil, eu gostaria mais de, inspirado pelo jornalismo que nos move aqui na Guardiã da Notícia, falar um pouquinho da realidade político-administrativa aqui da nossa cidade de Mauá. Gil, são 2 bilhões e 200 no orçamento da cidade em 2026. Esse valor, dependendo do ponto de vista, ele é muito e é pouco, né, Gil? Dependendo qual uso será feito, por exemplo, para a saúde, isso é pouca coisa. Segurança, se você não tiver infraestrutura, também. Educação nem se fala. Enfim, tudo depende da utilização e a destinação do valor, né? Perfeito, Gil. E você frisou bem, são 536 milhões para a saúde, 419 para a educação, infraestrutura e mobilidade na faixa de 410 milhões de reais. Eu gostaria de destacar aqui, Gil, que Mauá, para quem não sabe, só um pequeno tópico hoje da cidade, nós temos quase 500 mil habitantes em 62 km², uma densidade demográfica, ou seja, é bastante gente para pouco espaço, e é uma cidade, Gil, com muitas carências, com muitas dificuldades no plano administrativo. No plano político, o prefeito Marcelo Oliveira vem fazendo o seu segundo mandato na cidade, depois, como todos se lembram, de herdar ou de Atlas Jacomus, está aí a Câmara que hoje dá sustentação total ao prefeito Marcelo Oliveira, saiba-se aqui, de 23 vereadores, praticamente ele tem o apoio de 21 deles. Então, essa é um pouquinho, Gil, da nossa realidade aqui, até inspirado pelas palavras ditas aí pela Fabi e por você ainda na tarde de hoje, como incentivo ao nosso trabalho, a gente vai trazendo um pouquinho dessa realidade. Mauá é uma cidade que, embora tenha hoje um orçamento bilionário, aliás, pela primeira vez, rompemos a barreira dos 2 bilhões de reais, uma cidade que tem muitas carências, muitas dificuldades, e nós estaremos mostrando essas carências e dificuldades e também a luta governamental em supri-las através desse canal aqui na Guardiã da Notícia, ancorados luxuosamente por você, pela Fabi
pela Gabi, nós vamos estar sempre aqui, Gil. Muito obrigado, então, Marcelo, pelas suas informações. Amanhã você está de volta, trazendo aí as informações no download de primeira edição pela manhã, com a Fabi Teixeira, e depois à tarde comigo, novamente, aqui no download de segunda edição. Muito boa tarde, até amanhã, bom descanso e bom trabalho, porque a gente não para, né? 24 horas ligado aí, buscando a informação e trazendo aqui para a Guardiã. Obrigado, viu, Marcelo? Tamo junto. Abraço, grande abraço. 18 horas e 24 minutos. Saímos então do Grande ABC e abrimos espaço agora para as notícias e as informações do Litoral Norte. A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo abre processo seletivo simplificado para atuar nas unidades de saúde de Caraguatatuba. Ao todo, são 42 cargos em diferentes áreas, com vagas para contratação imediata e cadastro reserva. As inscrições são online e seguem até o dia 22 de janeiro, ao meio-dia, portanto, fique esperto. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 18.000. Se te chamou a atenção, presta atenção então nessa reportagem da TV Câmara de Caraguatatuba. Nova organização social da saúde abre processo seletivo em Caraguá. Na tela do download. A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, organização social que vai assumir a administração das unidades de saúde de Caraguatatuba, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais. Ao todo, são 42 cargos em diferentes áreas. A contratação será realizada em regime CLT, garantindo direitos trabalhistas aos profissionais selecionados, com salários que variam de R$ 1.700 a até R$ 18.000. As inscrições seguem até o dia 22 de janeiro ao meio-dia e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário online disponibilizado pela Santa Casa. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ficar atentos às exigências do edital, como formação, documentação e critérios de seleção para cada função. O link para a inscrição e edital está disponível nos canais oficiais da Santa Casa. Muito bem, 18 horas e 26 minutos. Dando continuidade às notícias do Litoral Norte, hora de acionar o nosso correspondente da região, direto da cidade de Ubatuba, hora e vez de Francisco Trevisan, na tela do download. Boa noite, Trevisan, como vai? Tudo bem? Quais são as boas novas aí do litoral? Tá chovendo, amigo, por aí? Boa noite, Gil. A chuvinha já deu uma trégua, aquela chuva que a gente falou que ia chegar ontem, veio com força, teve estragos aí aqui em Ubatuba, queda de árvores em vários pontos da cidade, por Ilhabela também, cabeça d'água. Enfim, pelo menos essa frente fria já passou, tá lá para o estado do Rio de Janeiro, subindo para o Espírito Santo. Agora a tendência aí é dar uma aumentada, uma esquentada aí nas temperaturas, principalmente para o fim de semana. E a gente começa, Gil, com uma ocorrência policial. Olha só esse vídeo, que interessante. Foi na sexta-feira aqui em Ubatuba. Imagens aí mostram o momento em que um homem engole uma corrente de ouro após aí roubar ali de uma mulher que estava aqui na região do Itaguá, na Praça da Baleia, ali nas proximidades. E ao perceberem aí, né, essa movimentação dos policiais, o ladrão já engoliu tentando se livrar do flagrante, mas não conseguiu. A gente tem esse vídeo aí, Gil. E também temos uma outra ocorrência policial também, agora por São Sebastião, mas de um policial militar que estava no reforço aqui da Operação Verão, que está desaparecido ali na região da praia da Barra do Una, lá na Costa Sul. Segundo informações, ele desapareceu por volta das 2 da manhã. Ele estava de folga e estava acompanhado ainda de outros colegas militares. Ele disse que ia até a Foz do Rio para realizar uma prática de tirar o sal ali, que era muito comum e habitual por ele, de remover esse excesso de sal e areia. E ficou combinado que ele voltaria para encontrar ali os colegas. Foram aí cerca de 15 minutos sem o retorno do policial, então os colegas aí iniciaram
as buscas na região e até o momento não obtiveram êxito. O helicóptero Águia da Polícia Militar está lá também dando apoio para esse policial. E também o Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na madrugada para fazer ainda outras incursões ali em área de Rio, Gil. Tá certo, Trevisan. Nós temos mais alguma ocorrência ou alguma notícia aí do litoral? A gente sabe que as ocorrências não param, né? Essa que você citou do sujeito engolir a correntinha é uma modalidade que só faltava essa, né? Agora vira a moda. O sujeito rouba, engole e você não tem a prova do crime para incriminar. Padrão profissional o nome disso aí, Gil. Não é? Rapaz, parece... porque parece que eles sabem, né? Se você não tem a prova do crime, você não pode prender o sujeito, né? E aí como é que você faz? Tá aí as imagens aí, olha. Mandados recuperadas. Ele engole, quer dizer, olha, ele engolindo aí. Neste momento ele engole a correntinha, olha. Que coisa, hein? Que coisa. Mas ele se deu mal, porque de alguma forma ele vai ter que devolver o objeto do roubo. A prova pode ter sumido agora, mas ela vai aparecer. O sujeito vai de alguma forma, se incriminar, né? A gente sabe daquelas ocorrências dos traficantes que levam aquelas cápsulas de droga no estômago. Agora só faltava o sujeito roubar e engolir. Eu quero ver se ele engole um Rolex de 65 mil, aquele bojudo. Ele pode até engolir, eu quero ver depois para ele devolver a mercadoria. Hein, Trevisan? Sujeito abusado esse aí, espero que não vire moda esse negócio. Mas olha, a ação da polícia é muito rápida, que bom. Polícia sempre agindo rapidamente. Exatamente, Gil. E os bombeiros suspenderam agora às 18h30 as buscas, então só amanhã vou entrar nesse segundo dia de buscas pelo policial desaparecido lá. E a gente traz também essa e outras notícias amanhã, Gil, lá no download da primeira edição, para ficar bem informado de tudo que acontece aqui no Litoral Norte, aguardiandanoticia.com. Obrigado. Então amanhã você volta à Trevisan com mais informações. Obrigado, boa noite e bom descanso, meu amigo. Até amanhã. 18h31, saímos então do Litoral Norte e vamos agora para o Litoral Sul. Daqui a pouquinho, Ricardo Café, já conectado, entra aqui para falar conosco. Mas olha só, em Peruíbe, de acordo com o CEMADEM, choveu mais de 170 milímetros, um volume equivalente ao esperado para cerca de 15 dias, concentrando aí em poucas horas. Ainda há previsão de chuva, menor volume para as próximas horas. A recomendação é clara: evite áreas alagadas, saia de casa apenas em caso de extrema necessidade e fique atento aos comunicados da Defesa Civil e também às páginas oficiais da Prefeitura. O prefeito Felipe Antônio Colasso Bernardo, do PSD, usou suas redes sociais para alertar a população. Então, vamos acompanhar o que disse o prefeito Felipe na tela do download da notícia. Pode rodar, Patrícia. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, enfim, todas as cidades daqui da região sofreram muito com as fortes chuvas e ventos que atingiram e causaram transtornos em muitos pontos. E aqui na nossa cidade não foi diferente. De acordo com os dados do CEMADEM, Peruíbe registrou mais de 170 milímetros de chuva em poucas horas, volume equivalente ao esperado para cerca de 15 dias. Desde que houve a previsão desse volume de chuva, estamos acompanhando a situação de perto e em contato direto com as autoridades estaduais, tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da nossa gente. Até o momento, não houve a necessidade de abertura de abrigos. Ainda há previsão de chuvas para as próximas horas e a recomendação é clara: evite atravessar áreas alagadas. Só saia de casa em caso de extrema necessidade e fique atento aos comunicados oficiais da Defesa Civil. Apesar do grande volume de água que caiu, nós estamos acompanhando que a água está escoando com certa velocidade. Regiões em que demorava dias para baixar, isso está acontecendo em pouco tempo, graças ao trabalho de desassoreamento que fizemos o ano passado em parceria com o governo do estado. Se precisarem de ajuda, liguem para a Defesa Civil nos números 153 ou 199. Contem com a gente, estamos trabalhando para proteger vidas. Muito bem, então vamos seguir aí as orientações do prefeito Felipe Bernardo, porque
é perigosa essa situação. Vale lembrar que não é só no litoral sul, não. Outras regiões aí estão aí também recebendo chuvas fortes e de momento, então é muito perigoso. Fiquem atentos. Às 18 horas e 34 minutos, vamos agora para o Alto Tietê. E quem traz todas as informações da região é o nosso correspondente, o jornalista Ricardo Café. Hora do café, na tela do download. Café, muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você, para os nossos amigos que nos acompanham no download da notícia, segunda edição, tanto na M560 e em breve FM, né, Gil? Tem novidade chegando por aí. Olha, tá chegando. Gil, eu acompanhei há pouco aí o prefeito da outra cidade dando alerta sobre a Defesa Civil, que você veiculou antes da minha entrada. Eu trago também esse alerta aqui em Mogi das Cruzes. A gente sabe que isso está acontecendo, obviamente, no Brasil inteiro. É período de chuva, né, verão, aquelas pancadas de chuva forte que podem trazer problemas de alagamento, dependendo do local, aí, problemas de deslizamentos, enfim, risco à vida. Então, aqui em Mogi das Cruzes, a Defesa Civil da cidade, ela está fazendo diariamente vistorias preventivas em todo o município, né, para verificar a situação daquelas regiões com maior risco de incidentes aí por conta das chuvas fortes, né? Algum local que já tem até, inclusive, acontecido alguma ocorrência, né? Esse trabalho faz parte da rotina da equipe da Operação Verão, que é um conjunto aí de ações estratégicas para preservar as vidas nesse período. Então, as equipes da Prefeitura que compõem a Operação Verão, aí tem a Defesa Civil, as Secretarias de Serviços Urbanos, Zeladoria, Segurança, Mobilidade Urbana, Assistência Social, enfim, elas seguem toda uma rotina de prevenção, de vistorias e tarefas corretivas, isso quando necessário, né? Na semana passada, para você ter uma ideia, foi feito ali o desassoreamento do rio Jundiaí, porque ele já havia passado por uma limpeza de desassoreamento de forma contínua ao longo do ano, mas já foi feito um novo trabalho para preparar a área para as chuvas que estão chegando. Inclusive, a gente conseguiu uma gravação com orientações do gestor da Defesa Civil de Mogi das Cruzes, o Coronel Reinaldo Nascimento. Ele mandou para a gente uma gravação passando algumas orientações. A gente acompanha agora, então, as informações do Coronel Reinaldo Nascimento. O trabalho mais importante da Defesa Civil, ele é na prevenção, é no mapeamento das ameaças e no preparo para atuação nos casos de emergência, né? O atendimento à emergência, ele é mais um complemento de todo o trabalho que é feito preventivamente. Então, dessa forma, nós mantemos um mapeamento e uma organização de todas essas ameaças existentes na cidade, de forma a mitigar qualquer possível dano de maior gravidade. A população, ela tem uma atuação fundamental nesse trabalho de prevenção que a Defesa Civil faz. Seja no descarte regular de lixo, seja no descarte regular de outros equipamentos móveis, etc., e seja na fiscalização e na observação de situações que fugem da normalidade. Todas essas situações que forem constatadas, elas devem ser reportadas à Defesa Civil através do telefone 199 ou através dos demais canais de comunicação da Prefeitura. Tem uma orientação importante, né? Essa orientação é muito importante. Não serve só para Mogi das Cruzes, não, né? Para todos os municípios aí da Grande São Paulo, do nosso estado, do país, né? Então, se algum município aqui em Mogi flagrar algum descarte irregular, pode ligar, além do telefone 199, né, da Defesa Civil, pode ligar para o telefone 153 também, que é o telefone da Guarda Civil Municipal, lá do Centro de Operações Integradas, funciona 24 horas, tá? Agora, é claro, num caso de emergência, né, se alguém se encontrar aí, a gente tem acompanhado algumas imagens, né, Gil, na TV, nas redes também, de carros flutuando aí em ruas e avenidas alagadas, rios que sobem muito acima da cota no período muito rápido. Então, num caso de emergência, é claro, tem que ligar para o bombeiro, que é o telefone 193, ou então para a Defesa Civil, que é o 199, e tomar muito cuidado, né, Gil, para fazer um resgate aí de alguém que esteja, por exemplo, sendo arrastado por uma corrente. Tem que fazer tudo com muito cuidado para que uma pessoa que vai ajudar não se torne outra vítima, né? Os bombeiros sempre fazem esse alerta, né? Exatamente. Inclusive, eu tinha citado, logo depois do VT do prefeito Felipe Bernardo, lá de Peruíbe, que outras regiões estavam sofrendo o mesmo problema, né? E estavam em estado de alerta. E eu não imaginava que aí na tua região
também estivesse. Então fica para todos os cuidados, né? Não se arriscar, entrar numa rua. Às vezes o sujeito tem uma caminhonete e acha que pode enfrentar um aguaceiro. Não é bem assim. Se ficar, vai dar problema, principalmente que o sujeito está com família. Há pouco nós tivemos em Santos um caso de um casal que desapareceu no riacho, encontraram o corpo do marido, da mulher ainda não foi encontrado, enfim, é lamentável. E tem casos até que a pessoa tem filho pequeno dentro do carro e o sujeito se arrisca a uma aventura dessa, perigosa e às vezes até irracional, né? Então a atenção é válida. Pois não. A orientação da Defesa Civil é que se a água estiver ali na metade do pneu, a pessoa já pare o carro, saia do carro, procura um local seguro para ficar. Porque qual que é o problema? Quando você tem aquela lâmina d'água, você até pode conhecer aquela rua, conhece o local, mas às vezes aparece um buraco, por exemplo, que a água causou e você não está vendo. Né? Então o motorista não está enxergando esse buraco, não está enxergando ali um obstáculo, né? Às vezes alguma coisa foi arrastada também pela correnteza e se torna um obstáculo, você não está enxergando. E aí você entra com o carro naquela lâmina d'água e pode acontecer um problema maior. Bom, Gil, agora eu vou passar uma informação lá de Suzano, tá? O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais de Suzano, ele vai abrir amanhã, quarta-feira. Suzano ontem e hoje está de ponto facultativo, porque hoje é dia do padroeiro da cidade, São Sebastião, né? Ontem foi ponto facultativo, então os órgãos oficiais estão sem expediente, mas amanhã retomam e amanhã mesmo, lá no SASP, que é o Serviço de Ação Especial e Projetos Especiais, vai abrir as inscrições para um curso que é muito procurado lá em Suzano, viu, Gil? Que é o curso de Overlock, que vai ser oferecido por meio do projeto SASP Capacita. Olha, para participar desse curso aí, tem que ser morador lá do município, né, interessado, claro, em aprender, em se qualificar para o mercado de trabalho, especialmente para o setor de confecção e indústria têxtil, né? O curso vai ser realizado lá no próprio SASP entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro. Então as aulas são de segunda a sexta, em 2 períodos aí de manhã e à tarde. A questão é que os participantes eles vão aprender as técnicas de overlock, que é uma técnica amplamente utilizada, né, na indústria têxtil para o acabamento das peças, com foco assim, para desenvolver as habilidades práticas que garantam agilidade, precisão e qualidade nas costuras, que é isso que o mercado de trabalho vai estar buscando. Bom, as inscrições têm que ser feitas presencialmente ali no SASP, que fica na Francisco Glicério, número 1334, no centro, a partir de amanhã. E o pessoal tem que ficar esperto, porque as vagas vão ser preenchidas aí conforme a inscrição fica aberta, conforme o preenchimento total das vagas, né? Para participar tem que morar em Suzano, tem entre 18 e 60 anos, é só levar documentos pessoais e um comprovante de residência. Ô Gil, para a gente concluir, falamos aí de problemas ambientais, claro, mas também de capacitação, de busca de novas oportunidades de trabalho. Mas eu vou trazer uma informação aqui de Itaquaquecetuba, uma outra grande cidade aqui do Alto Tietê, que a Guarda Ambiental lá do município divulgou um balanço dos trabalhos dos últimos 3 anos. E é um balanço que nos faz refletir, viu, Gil? Nos faz pensar. A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba registrou um avanço, né, na proteção da fauna silvestre entre 2023 e 2025. Então, nesses 3 anos, nesse período, foram resgatados, olha só, mais de 1.500 animais, resultando aí nas ações de fiscalização, atendimento de ocorrências, né, educação ambiental e também parcerias com os órgãos especializados, tá? Só para você ter uma ideia, Gil, em 2023 foram 461 animais silvestres resgatados, no ano seguinte 534 e em 2025 550. Aí a conta é fácil, né, Gil? Se o ano tem 365 dias, você pode ver que nos 3 anos foram, o que significa que é mais de um resgate por dia, né? 400, 500, enfim, então o pessoal estava trabalhando bastante mesmo. Entre os resgates estão aves, répteis, mamíferos, e muitos deles vítimas de tráfico de animais, né? Maus tratos e até aqueles que são encontrados em áreas urbanas. Bom, os animais resgatados, sempre que possível, né, são encaminhados para a reintegração à natureza. E aí as denúncias em Itaquaquecetuba, quem encontrar algum animal silvestre num estado aí, ou de maus tratos, ou de tráfico, pode ligar para o telefone 153, que é o telefone lá da Guarda Civil, que já cai direto na patrulha ambiental também. Gil, por que eu digo que é uma reflexão? Apesar aí dos números terem aumentado, né, no resgate desses animais, isso significa também que tem gente
fazendo maus tratos e traficando animais, né? É um tipo de crime que não dá para aguentar mais, tem que parar com isso, né? Você tem razão, e é um assunto que a gente vira e mexe à tona aqui, pessoas que abandonam animais nas estradas. Durante a pandemia houve um aumento muito grande de adoções, e depois da pandemia simplesmente abandonaram esses animais, que se tornaram dependentes da amizade e do carinho humano. Quer dizer, é um ato desumano muito grande. Voltando, só uma questão muito rápida para a gente encerrar, Café. Eu não ouvia falar de overlock há muito tempo. Havia até esquecido que tinha um profissional de overlock. É muito bom e gratificante ouvir que eles estão sendo chamados a aprender essa técnica tão antiga e tão necessária nessa área de costura, de tecidos, overlock. Há quanto tempo eu não ouvia falar disso? Ô Gil, aqui no Alto Tietê, Mogi das Cruzes e Suzano, tem muitas indústrias têxteis e precisam sim de profissionais que saibam atuar com isso. Eu vou te dar um exemplo. Faz alguns anos atrás, sabe o que estava faltando aqui na região? Soldador industrial. Toda semana, todo mês, você via vagas abertas nos serviços aqui de emprego, vagas abertas para soldador industrial, e não tinha profissional. Aí o que aconteceu? Uma universidade aqui, em parceria com o Senac, tiveram que abrir um curso, em parceria com a prefeitura, abriram um curso para formar, porque uns 150 profissionais, todo mundo saiu empregado. Então, algumas profissões, né, algumas profissões que a gente acha que são antiquadas, às vezes aí, a indústria está precisando, e um bom profissional vale ouro, hein, Gil? Mecânico que sumiu, dentre outras profissões, sapateiro e tantas outras coisas, mas é muito importante que eles voltem. É isso, obrigado, Café. Café, você sabe que eu achei um linkzinho no Instagram sobre Café com Coração. É um grupo francês com sotaque espanhol que traz só músicas relacionadas a café. Eu ia até escolher para fazer uma trilha para você, mas eu prefiro que você olhe. Se você autorizar, suas entradas serão a partir de logo um tema sobre café, num sotaque francês com um tom espanhol muito bonito e elegante. Dá uma olhada, depois eu te mando o link para você ver. Tem uma versão de rock também, tá? A versão do rock é muito forte, mas essa do café é muito interessante. Café, muito obrigado. Ó o roqueiro ali, ó. Fui falar de rock, olha lá. O rock tá no braço aqui, ó. Tá no braço, o Felipe me mandou uma de rock aqui, isso aí. Mas eu achei muito pesada. Eu acho que pro horário fica mais elegante uma coisa mais francesa com sotaque cubano e espanhol. Tá justo. Amanhã eu te mando o link e você dá uma olhada, tá bom? Obrigado, viu, Café? Até amanhã, e amanhã a gente se encontra de novo. Muito bem, 18 horas e 47 minutos. Saímos então do Alto Tietê, vamos para as notícias de Guarulhos. E o Café, durante a sua entrada, falou muito sobre oportunidades de trabalho. E olha, a Universidade de Guarulhos oferta 3.500 vagas gratuitas em cursos de curta duração. Até 30 de janeiro, a UNG, Universidade de Guarulhos, oferece mais de 70 cursos presenciais e gratuitos. A iniciativa faz parte do projeto Capacita e disponibiliza 3.500 vagas nas áreas de saúde, negócios, humanas, exatas e tecnologia. Abertos ao público, as qualificações proporcionam aí oportunidades para quem deseja desenvolver competências, ampliar conhecimentos, conhecer novas áreas de atuação ou se preparar para o mercado de trabalho, e cada workshop possui duração de 4 horas com direito à certificação. A programação completa tem aí como orientações profissional e elaboração de currículo, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos, psicologia e seus campos de atuação, educação financeira, Excel do 20, entre outros. Para conferir os cursos que estão disponíveis e fazer a inscrição, basta acessar um link que vai ficar aí na tela para você poder se inscrever. No dia da capacitação, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições filantrópicas da cidade. Eu vou tentar ler o link, que é um pouco difícil, mas ele é forms,
Office, com 2 Fs.com. Forms.office, tá na tela aí para você conferir. Inteirinho, copie esse link e se inscreva. É uma grande oportunidade. Muito bem, 18 horas e 49 minutos. Hora de se atualizar com os nossos colegas de trabalho sobre o trânsito e a previsão do tempo. Kathleen Costa e Felipe Baldes trazem as informações do trânsito para você às 18 horas e 50 minutos. Bem-vindos, colegas de trabalho. Oi, Gil, boa noite novamente, né? Para você, para o Felipe, todos estão acompanhando o download de segunda edição. Vamos falar de trânsito agora? A Zona Norte registra 134 quilômetros de lentidão, já a Zona Oeste, 121 quilômetros de lentidão. O Centro chega a 38 quilômetros de lentidão e a Zona Leste, 149 quilômetros de lentidão. A Zona Sul registra 152 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio hoje é válido para as placas de final 3 e 4. E falando da velocidade média dos ônibus nos corredores, vai de 19 km centro-bairro e 22 km bairro-centro. Muito bem. Como é que está o transporte público sem podcast? Sem podcast. Sem podcast. Metrô e trem. Metrô e trem. Está tudo verdinho, tá? Tudo verdinho, tudo nos seus conformes, a não ser que a lotação, né? O horário de pico, que todo mundo voltando para casa, nesta final de terça-feira, né? Então, as linhas do metrô 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô, mais as linhas 4 amarela da Via 4 e 5 da Lilás da Via Mobilidade, a operação normal. Também temos a CPTM com operação normal das linhas 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Também temos a TIC 3 com a linha 7 Rubi com operação normal. E por fim, a Via Mobilidade com as duas linhas, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, operação normal. Só tomar aquele cuidado nas plataformas, não empurrar, que todo mundo chegue em casa em paz, aí para amanhã começar tudo de novo. Muito bem, 18h52 minutos, vamos então para a previsão do tempo com informações da Climatempo para amanhã, quarta-feira, dia 21 de janeiro. A Kathleen traz as informações de São Paulo, capital. São Paulo, capital, amanhã, quarta-feira, 21 de janeiro, será parecido com o dia de hoje. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. A mínima 15 graus e a máxima pode chegar a 21 graus. Felipe Baldes traz agora a previsão para terça-feira em Guarulhos. Para você que está em Guarulhos, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 graus e máxima de 20 graus. Como será a quarta-feira no ABC, Kathleen? ABC, que compreende as regiões de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Amanhã será parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva ligeira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 15 graus, máxima 19 graus. Felipe Baldes vai contar como fica a terça-feira no Alto Tietê. Terça não, quarta. Quarta-feira, meio de semana, para você que está em Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Amanhã será bem parecido com hoje. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima de 15 graus e máxima de 21 graus. Quem está no Vale do Paraíba, Kathleen, como espera a quarta-feira? Quem está no Vale do Paraíba, ali que compreende as regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal. Amanhã será parecido com hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima 17 graus e a máxima 22 graus. Muito bem, agora é o espaço aberto para o litoral norte. Quem traz a previsão para quarta-feira é o Felipe Baldes.
Para o litoral norte, cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 18 graus e máxima de 21 graus. Hoje o litoral sul teve notícias aí de grandes chuvas e fortes acúmulos de água na região. Como é que fica quarta-feira então no litoral sul, Kathleen? Litoral sul das regiões de Canané, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga, amanhã será mais quente que hoje, sol fechando ainda de manhã com chuva que se estende pela tarde, então a chuva continua. À noite, tempo seco, a mínima de 20 graus e a máxima 25 graus. Muito bem, Florianópolis, em Santa Catarina, Felipe Baldez. Para você que está em Florianópolis, a quarta-feira também será bem parecido com hoje, tá? Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, porém sem chuva. Mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. A terrinha, Salvador, Bahia, terá a quarta-feira como com a sua representante local, Kathleen. Olha, amanhã Salvador será mais frio que hoje, porque pra gente diminuiu 42 ali. graus. Diminuiu um pouquinho, é frio. 42 graus. Vai. Sol com muitas nuvens. Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã e à tarde o sol aparece com pancadas de chuva. O tempo firme à noite. A mínima 24 graus e a máxima 30 graus. Muito bem, fechando a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, vamos para Brasília, Distrito Federal. E quem traz a previsão é o Felipe Baldez. Em Brasília, Gil, amanhã será bem mais quente do que hoje. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite será bem chuvosa. Mínima de 19 graus e a máxima de 23 graus. Essas informações é da Clima Tempo. Muito bem, então vocês passaram aí as informações da Clima Tempo para amanhã, quarta-feira, dia 20. Muito rapidamente, a gente identifica a mesa de um comilão quando você vê que no lugar da caneta tem uma faca, né? E é Isso faca de diz bolo. muito sobre a pessoa, diz muito sobre a pessoa. E é uma faca de bolo usada. Significa, ninguém nos ofereceu o que foi servido há pouco. Eu posso falar porque não tem direito de eu utilizei a faca pra trocar a bomba d'água, tá? Não foi bomba d'água, nada. Coisa nenhuma. Tá até com cheiro de bolo. Entendemos, bomba d'água. Bomba d'água. Bolo agora se chama bomba d'água. Bomba d'água. Antes, acabou, né? 18 horas e 57 com a minutos. nossa penumbra aí. Nossa penumbra. Hora de falar aquilo que a gente fala todos os dias. O relógio da Paulista crava 18 horas e 57 minutos. Ponto final. Ficamos por aqui, contamos hoje mais um capítulo da nossa história, com fatos que marcaram esta terça-feira, 20 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que ficarão registradas no portal A Guardiã. Para se manter sempre muito bem informado, acesse nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Muito obrigado a toda a nossa equipe operacional de produção. Na transmissão, a Patrícia Viana. Na mesa de som, Felipe Baldez. Na produção, Kathleen Costa. Participações dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Gustavo Cópia, Ricardo Café e Brian Defende. A coordenação é da Fabi Teixeira e a direção geral é da Gabi Tricânico. E claro, a você que nos acompanhou até agora pela rádio, pelas nossas multiplataformas e pelo nosso canal do YouTube com imagens, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final da sua terça-feira e bom descanso. Estaremos amanhã de volta às 7 da manhã com o jornal Cidade Dentro da Cidade, depois às 9 com a Fabi Teixeira no comando do download da notícia, primeira edição, e às 17 horas, Kathleen Costa e Felipe Baldez estaremos de volta com o download da notícia, segunda edição. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região?
É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.